versículo de número 8. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Na medida que você for achar na palavra do Senhor, se coloque de pé, para nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Versículo número 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Tema para essa mensagem: chegando-se a Deus em tempos de crise. Meus irmãos, estarei falando hoje a respeito de chegarmos a Deus em tempos de crise. Nós sabemos que desde o início, desde a fundação do mundo, Deus sempre tem se mostrado ao seu povo que o povo deve estar sempre na presença de Deus, que Ele é o centro de todas as coisas. Nós podemos ver que sempre que o povo de Deus se afastava de Deus, o povo padecia, o povo passava por momentos difíceis em sua vida, passava por momentos de dificuldades, por momentos de tribulações, e aí eles começavam então a perder-se as guerras, perder-se as batalhas. Por quê? Porque não ouviam a voz de Deus, não ouviam os conselhos do Senhor. E por não ouvirem os conselhos do Senhor, eles faziam tudo aquilo que estava em seu coração, mas que não estava no coração de Deus. E muitas vezes nós perdemos as lutas, muitas vezes nós perdemos as batalhas, muitas vezes nós perdemos as lutas do dia a dia. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que está no nosso coração e não aquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes nós não ouvimos os conselhos de Deus, mas nós seguimos o nosso coração, aquilo que o nosso coração nos alegra, aquilo que o nosso coração muitas vezes nos diz para podermos fazermos. E o povo de antigamente muitas vezes optaram por fazer aquilo que alegrava o seu coração. Mas já diz a palavra do Senhor que o coração do homem é enganoso. O homem ele tem que fazer as coisas pela razão e não pelo coração. Porque muitas vezes o coração nos prega cada peça que nós acabamos fazendo algo que é do nosso coração, mas não do coração de Deus. E isso muitas vezes acaba entristecendo o coração de Deus, por nós seguirmos as nossas vontades e para não seguirmos a vontade de Deus, que tem a direção para a minha vida e para a sua vida. E todas as vezes que Deus via que o povo estava distante de Deus, optando por atender os desejos do teu coração, aí Deus então lhe chegava e enviava seus profetas para falar com o seu povo. E muitas vezes até o próprio Deus descia sobre a face da terra para falar com o seu povo aquilo que Ele queria que eles fizessem. E Deus sempre fez questão de mostrar para o seu povo que o Deus, Ele é o Deus da humanidade. Deus é o Deus do homem. Deus é o Deus que age nas nossas vidas segundo as nossas necessidades, segundo as nossas crises, segundo as nossas tribulações. E
Deus mostra que muitas vezes o nosso lugar, o lugar da humanidade, o lugar do ser humano é estar do lado de Deus, é estar vivendo segundo a orientação de Deus, independente se nós estamos passando por crise ou não. O lugar do ser humano, nosso lugar é estar do lado de Deus. O lugar da criatura é estar do lado do Criador. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. E quando se fala de chegarmos, é porque a pessoa muitas vezes está distante. Quando fala de chegarmos, é porque muitas vezes a pessoa está afastada de Deus. Porque quem está próximo ou está do lado, ele não precisa chegar, mas ele precisa continuar do lado. Ele precisa estar junto. E o Senhor, quando então Ele iluminou a mente aqui de Tiago, para trazer essa ilustração ao meu coração e ao seu coração, essa palavra, é porque o Senhor sabia que muitas pessoas iriam passar por crises na sua vida. Quem é que nunca passou por crise? Quem é que não está passando por crise? Quem é que já não superou muitas crises em sua vida? Porque todos nós estamos sujeitos a passarmos por crise. Então, Deus fala para Tiago que muitas pessoas não iriam resistir, outros iriam desistir da caminhada. E Deus aqui nos fala, através dessa palavra, que as crises que passamos não é para nós nos afastarmos do Senhor, mas as crises que passamos é para nós se achegarmos até Ele, para nós buscarmos a Sua presença, para sabermos que sem Ele nada nós podemos fazer. Existem pessoas que, quando passam por tribulações, quando passam por crise, elas ficam sem direção, elas ficam sem saber o que fazer. Outras pessoas então ficam perturbadas, outros ficam desorientados, alguns somem no mundo, outros se afastam da família, alguns acabam até tirando a sua própria vida, outros abandonam a família, saem do lar, outros saem da igreja, outras pessoas acabam virando as costas para Deus. Por quê? Porque eles fazem tudo isso para se livrar das crises, para se livrar das tribulações, para se livrar das perturbações que muitas vezes têm chegado até eles. Então, ao invés de eles se chegar até Deus, eles preferem se afastar de Deus, se afastar das pessoas, virar as costas para Deus. As crises e as adversidades, elas não são para nos afastar de Deus, como foi falado, mas sim para nós chegarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus, para nós estarmos mais próximos de Deus. Quem desiste diante das crises é porque não confia no Deus que nos livra na crise. Muitas vezes Deus não irá nos livrar de passarmos pelas crises. Iremos passarmos sim por muitas situações difíceis, iremos passarmos por tribulações, iremos passarmos por crise, mas muitas vezes Deus não irá nos livrar de passarmos pelas crises, mas irá nos livrar da crise. Por quê? Para mostrar para as pessoas, para mostrar para mim, para mostrar para você que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que liberta, que Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que abre as portas onde não existe porta. Como é que nós queremos ver muitas vezes o poder de Deus agindo, se nós não vemos muitas vezes a cura na vida de uma pessoa? Como é que muitas vezes nós queremos ver Deus agindo, se nós muitas vezes não vemos Deus abrindo as portas? Então Deus irá permitir muitas vezes eu e você passarmos por algumas crises, para Ele nos livrar na crise, não nos livrarmos de passarmos pela crise, como Ele fez com Daniel. Lembra o que Ele fez com Daniel? Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. Por quê? Para que os leões não tocassem Daniel, para que os leões não comessem Daniel. Leões são carnívoros. Daniel era um homem carnal, mas o Espírito de Deus estava sobre Daniel. E Deus fechou então a boca dos leões na cova dos leões, para que não ferisse Daniel na cova dos leões. Como Deus ele fez na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abednego,
Homens ali que passaram pela fornalha de fogo ardente. Deus não livrou eles de passar pela fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha de fogo ardente. Para quê? Para que o fogo não os queimasse. A palavra de Deus diz assim que eles passeavam para o meio da fornalha, e quando eles saíram da fornalha, saíram dali vivos. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Para quê? Para mostrar que o poder de Deus está na vida de um homem, está na vida de uma mulher. Quando Deus resolve fazer, Ele faz e pronto. Então, muitas vezes, as crises não é para nos afastar, mas sim para nos achegarmos cada vez mais e mais diante de Deus. O que irá nos dar a vitória diante das crises é nós não afastarmos de Deus, mas sim chegarmos até Ele, para que Ele venha a chegar até nós. Para que Ele venha nos livrar da crise que muitas vezes tem também chegado até nós. Eu sei que muitas vezes as crises acontecem para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Mas são nesses momentos de crise que nós temos que enfrentarmos. É nesses momentos de crise que nós temos que perseverarmos, buscarmos, acreditarmos a Deus, não desanimarmos diante das crises, não desanimarmos diante das tempestades. Existe uma história de um homem que ele tinha uma filha, e essa filha desse homem, ela tinha acabado de tirar a sua habilitação, tirar ali a sua carta de motorista. O pai, um certo dia, então, ele convida ali a sua filha a dar uma volta de carro, e eles pegam uma estrada muito longa. O pai ali está dirigindo aquele veículo. De repente o pai então estaciona aquele carro ali no acostamento, e ele fala assim: filha, agora é você, agora que você vai assumir o volante, é você agora que vai dirigir o carro. O pai então abre a porta do seu carro, passa do lado do banco do passageiro, a filha passa para o banco do lado do motorista. A filha então liga o carro e ela assume o volante, e ela vai naquela estrada, toda animada, toda feliz. Tinha acabado de tirar a sua habilitação, e ela vai toda feliz, toda animada para aquela estrada que parecia que não tinha fim. E ela vai ali toda contente, e ela seguindo aquela estrada. De repente o tempo se fecha, de repente tudo começa a escurecer. E ali então vem sobre eles uma forte tempestade, um vendaval de vento. Os carros então que estão ao seu redor começam ali a encostar nos acostamentos, a estacionar os carros do lado. A filha olha para o pai, toda amedrontada, cheia de medo, cheia de pavor, cheia de pânico, e ela fala assim: pai, eu vou parar o carro, eu vou estacionar o carro porque todo mundo está parando, pai. Só nós que estamos dirigindo, só nós que estamos no meio da tempestade. O pai olha para a sua filha e diz assim: filha, continue dirigindo o veículo, não pare. A filha então dirige mais um pouco, e ali ela vê aqueles grandes veículos também começaram a encostar também nos seus acostamentos. Veículos grandes como ônibus enormes, ônibus de viagem, caminhões enormes, gigantes. E a filha fala assim para seu pai novamente: pai, eu vou parar o carro, porque então os veículos grandes estão parando. Então é perigoso estar no meio dessa tempestade. Essa tempestade é muito grande, nós não iremos conseguirmos passarmos por essa tempestade. O pai olha para a filha novamente e diz: filha, continue dirigindo o veículo, não pare. A filha então segura firme no volante, e ali ela segue em frente, seguindo aquela estrada. De repente aquela tempestade então vai se acalmando, de repente aquela tempestade vai sumindo, e aí eles acabam então saindo daquela tempestade. E ao sair daquela tempestade, o pai olha para a sua filha, todo sorridente, e fala assim: filha, estacione o carro no acostamento, pare o carro. O pai então abre o veículo, sai do veículo, fala assim: filha, vem aqui para fora. A filha então sai
do veículo, o pai aponta para trás e fala assim: filha, olhe lá para trás. A filha olha e vê que aquela tempestade ainda continuava, que ela prevalecia sobre aquele lugar. O pai então olha para sua filha e fala assim: está vendo, filha? Se você tivesse parado lá atrás, você estaria na tempestade, você estaria no meio daquele vendaval. Mas como você continuou dirigindo, como você continuou perseverando, como você continuou avançando sobre a tempestade, agora você consegue passar pela tempestade e você vê que ela ficou para trás. Você sabe agora que a tempestade não te parou, que a tempestade não te impediu de chegar aonde quer que você ia chegar. Então, assim acontecerá conosco também. O pai aqui simboliza Deus, a filha aqui simboliza eu e você. Todas as vezes que vem as crises sobre nós, muitas vezes vai dar vontade de parar. Você vai ver pessoas grandes como os carros, você vai ver coisas pequenas como os carros pequenos, pessoas grandes e pequenas parando pelo meio do caminho. Mas se você continuar dirigindo, se você continuar perseverando, você vai ver que a tempestade ficou para trás e você irá chegar no seu lugar de destino, porque você foi perseverante diante das batalhas, diante das crises. As crises não te parou, as batalhas não te parou, você perseverou e conseguiu chegar no seu objetivo. É isso que Deus quer da minha vida, quer da sua vida, que nós não venhamos pararmos diante das crises, mas que nós devemos continuarmos dirigindo o veículo que Ele nos deu. E qual é o nosso veículo? Oração, jejum, consagração, busca ao Senhor, perseverança no Senhor. Eu sei que dá vontade de desistir mesmo, muitas vezes, quando vem as crises, mas Deus sempre está nos animando. Deus sempre está nos incentivando e nos dizendo: não pare, não desista, persevera, continua dirigindo, porque essa tempestade irá passar, essa crise irá passar. Você, depois que ela passar, você irá olhar para trás e você fala assim: valeu a pena perseverar, valeu a pena insistir. Por quê? Porque hoje eu testemunho das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. E se eu desistir, eu irei ser derrotado. Mas quando nós perseveramos, nós sairemos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não desista diante das crises, não desista diante das batalhas, mas persevere, continue dirigindo para você chegar no lugar de destino do Senhor. Ah, pastor, mas como chegar-se a Deus em meio às crises? Não é fácil, é difícil. As crises muitas vezes nos abatem mesmo. Como é que nós devemos chegarmos a Deus diante das crises? Servindo a Deus, buscando a Deus, independente da situação. É Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai curar o enfermo, é Ele que irá mudar a nossa vida e a nossa trajetória, é Ele que irá trazer salvação sobre a nossa casa, é Ele que irá trazer cura sobre as enfermidades que muitas vezes eu e você passamos. Então nós temos que buscar a Deus independente do que estamos passando. A palavra do Senhor diz assim: que aquele que vier até mim, ou seja, Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, Deus não é como o homem. Ah, é? Você não quer me procurar? Você está procurando a mim? Vai procurar outro. Não, aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, Deus atende o desejo do nosso coração, Deus atende as nossas orações, Deus sabe muitas vezes as lágrimas que temos derrubado, Deus sabe muitas vezes a trajetória da nossa vida, as crises que temos passando. Por isso que Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Alívio nós encontraremos no Senhor, descanso nós encontraremos no Senhor. Ele é o autor e salvador da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. Então nós não podemos desistirmos diante das batalhas, diante das crises, porque alívio nós só teremos no Senhor. Vitória só Ele pode nos dar. Como nós podemos chegarmos a Deus em meio às crises? Como nós podemos chegarmos a Deus em meio às tribulações? Através das nossas orações. Como foi falado pela irmã Marcelene, quando você entrar no seu quarto, Mateus 6,6,
Entra no seu quarto, fala com o Senhor, fala o que está no teu coração, e o Senhor, Ele atende o desejo do nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que está no meu coração, no seu coração, aquilo que nós estamos colocando na presença do nosso Deus. Ele sabe aquelas palavras ocultas que estão dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Então entra no seu quarto, fala com Deus, tenha comunhão com Deus, apresente as suas orações a Deus. Se eu não sei se nós queremos ter alguma recompensa de Deus, nós temos que chegar até Ele, temos que buscarmos a Ele. Ele atenderá a nosso pedido, não porque nós merecemos muitas vezes, mas porque a misericórdia dele é grande sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer que Deus, Ele é Pai, não é padrasto. Deus é um Pai que cuida, Deus é um Pai que zela pelos teus filhos. Irmãos, nós podemos chegarmos a Deus também através das nossas atitudes. Muitas vezes nos arrependemos dos nossos pecados, muitas vezes nos arrependemos das nossas iniquidades. A palavra do Senhor diz assim na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está no Senhor, ele é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós chegamos até Deus, Deus nos limpa, nos purifica, Deus nos santifica. Deus olha para mim e para você, olha, não importa quem você era no passado, o que importa é o que eu vou fazer de você agora no presente. Então aquele quando chega até Deus, Deus ele limpa, Deus purifica, Deus molda, Deus cura, Deus liberta. Quando nós chegamos até Deus, Deus nos liberta daquilo que nos prende. Aquele que mentia não mente mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aquele que já chega até Deus, Deus limpa, Deus purifica, Deus faz nova todas as coisas. Você já viu muitas vezes a pessoa falar assim: nossa, você viu fulano ou fulana que está agora? Mudou? Quem era essa pessoa antes de ir para a igreja? Ela agora é uma nova criatura. Ela agora é um servo do Senhor, um servo do Senhor. Por quê? Porque Deus fez ela se tornar uma pessoa nova, renovada, limpa, curada, sarada, liberta daquilo que prendia muitas vezes. Assim é aquele que se achega até o Senhor. Deus nos limpa das nossas mazelas, Deus nos limpa das nossas, muitas vezes das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Quando nós chegamos até Deus, nós renunciamos muitas coisas por causa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós chegamos até Deus, nós nos tornamos praticantes da palavra do Senhor, e não somente ouvintes da palavra de Deus. Nós não adianta muitas vezes nós falarmos que temos Deus em nosso coração, se não tivermos Deus na nossa vida. Nós temos que buscarmos o Senhor. O importante é nós andarmos com Ele e no caminho que Ele tem preparado para a nossa vida. Eu costumo dizer assim, que quando nós buscamos ao Senhor, o maior beneficiado somos nós mesmos. Nós é quem recebemos a bênção, nós é quem recebemos aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Mas nós chegamos até Deus também através da santificação. Santificação é separar do tempo, santificação é separar do momento com Deus. Como foi falado, orando, jejuando, buscando a sua presença, glorificando a Deus, exaltando a Ele. Muitas vezes nós queremos que Deus tenha tempo para nós, mas nós muitas vezes não separamos um tempo para Deus. Chegarmos a Deus é separar um tempo para falar com Ele, para glorificar o Teu santo nome, para exaltar aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. Josué, uma certa vez, queria que Deus fizesse um milagre no meio do povo. Deus fala para o povo assim, para Josué: Josué,
Fala para o povo se santificar, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Muitas vezes nós queremos que Deus faça maravilhas no meio de nós, mas muitas vezes nós não queremos nos santificarmos a Ele, buscarmos o Senhor, apresentarmos as nossas vidas a Ele. Chegarmos a Deus é mudar de rota, é mudarmos o nosso caminho, é seguir o caminho que Ele tem preparado para a sua igreja, para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós alcançarmos aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Chegarmos a Deus não é ficarmos à beira do caminho, mas é nós ficarmos no caminho que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Tem muita coisa que eu queria passar para os irmãos nessa noite, mas eu queria ainda parar por aqui. Nós temos um louvor para poder estar passando. Eu quero estar orando para você também nesta noite. E eu creio que só através um pouco desta mensagem, eu creio que Deus já falou ao meu coração, ao seu coração, que eu e você não devemos chegarmos a Deus para desfrutar daquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Chegarmos a Deus em momento de crise, para nós sabermos que Deus Ele irá nos livrar da crise pelo qual nós estamos passando. Então você que muitas vezes tem passado por alguma crise, seja no casamento, seja no lar, seja na família, seja no trabalho, e muitas vezes você está pensando em desistir, muitas vezes você está pensando em parar, e você fala assim, mas fulano parou, ciclano parou também, por que eu devo continuar? Se aquela menina que estivesse dirigindo o veículo, se ela não atendesse a voz do pai, ela tinha ficado no meio da crise, no meio da tempestade, e ela estaria lá passando por aquela tempestade, até aquela tempestade passar. Ele sabia quanto tempo aquela tempestade ficou, mas como ela perseverou, ela venceu as barreiras, ela venceu a crise, ela venceu a tempestade. Assim Deus fala comigo e fala com você: se fulano parou, você não deve parar. Se fulano estacionou, você deve prosseguir. Por quê? Porque depois você vai olhar para trás e você vai falar assim: olha, se fulano tivesse continuado, hoje ele estaria testemunhando das maravilhas de Deus sobre a minha vida. Então não pare, persevere, acredite, confie, para você testemunhar daquilo que Deus tem para te dar e dar para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos ouvindo um louvor e seguindo esta orando pela sua vida, em nome de Jesus. As suas promessas na vida de Abraão, de Jacó, e eu sei que o Senhor cumprirá também as suas promessas na minha vida. Glória a Deus. Eu sei que os teus olhos Deus te deu, Pai, a tua promessa, Deus.